Oi, minha gente, tudo bem? Espero que estejam todos ótimos. Vamos, então, nós vamos fazer a questão 46, tá? Da prova da AFA 2023. Por que eu escolhi essa questão? Vejam bem, na questão, o texto 5, né, que é o texto que serve como base para a questão 46, é um trecho do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, livro muito requisitado nos concursos, né, vestibulares, de Lima Barreto, certo? E é uma questão que trata de narrador, né? Ou seja, um assunto certo, assim, certeiro em vários concursos, certo? Ela fala de discurso direto, a abordagem de narrador, advérbio, quer dizer, elementos da narrativa. Então, eu acho muito pertinente para o concurseiro, para a pessoa que está, né, se preparando para um concurso de diferentes esferas, viu? Porque é um assunto que cai no Enem, que cai em concurso público, né? Que é abordado desde o sexto ano, cai muito nos assuntos de sexto ano do militar, do EAR, certo? CPM. Então, vamos ler juntos o texto? Vamos ler o texto? O texto nos diz assim, é o texto 5 da prova, tá? Ele diz assim: o que mais a impressionou no passeio foi a miséria geral, a falta de cultivo, a pobreza das casas, o ar triste, abatido da gente pobre. Educada na cidade, ela tinha dos roceiros ideia de que eram felizes, saudáveis e alegres. Havendo tanto barro, tanta água, por que as casas não eram de tijolos e não tinham telhas? Era sempre aquele sapé sinistro. Porque ao redor das casas não havia culturas, uma horta, um pomar. Não seria tão fácil o trabalho de horas? Mesmo nas fazendas, o espetáculo não era mais animador. Todas soturnas, baixas, quase sem o pomar olente e a horta suculenta. E todas as questões desafiavam a sua curiosidade, o seu desejo de saber, e também a sua piedade e simpatia por aqueles párias, maltrapilhos, mal alojados, talvez com fome, sorumbáticos. Aproveitou a ocasião para interrogar a respeito o tagarela Felizardo. Olga encontrou o camarada cá embaixo, cortando a machado as madeiras mais grossas. Ela lhe falou: uns dias, Sadona. Então, trabalha-se muito, Felizardo. O que se pode? É grande o sítio de você? Tem alguma terra, sim, senhora, Sadona. Por que não planta para você? Quá, Sadona. O que é que a gente come? O que plantar ou aquilo que a plantação dá em dinheiro. Sadona está pensando uma coisa e a coisa é outra. Enquanto planta cresce, e então? Qual Sadona? Não é assim. Terra não é nossa. E formiga? Veja, nós não tem ferramenta. Isso é bom para italiano ou alemão, que o governo dá tudo. O governo não gosta de nós. Veja, tem muitas coisas para assim serem abordadas nesse texto, certo? Mas vamos nos ater à questão. Não vou falar de época literária, né, de elementos linguísticos. Vamos falar só da questão 46, tá? Vamos pensar nela, que ela já aborda muito conteúdo, é ótima. Veja, considerando os recursos de organização da narrativa do texto 5, julgue verdadeiro para afirmativa, V, né? Julgue verdadeiro, perdão, julgue cada afirmativa a seguir como verdadeira, V ou falsa F. Bem, a primeira lacuna diz assim: o emprego do discurso direto, ou seja, da fala, né, das personagens, permite ao narrador inserir no texto marcas típicas da linguagem coloquial do personagem Felizardo. Sim, por que está correta essa afirmativa, né? Porque quando nós temos a fala direta da personagem, nós sabemos exatamente, vemos a questão das escolhas, né? As escolhas linguísticas, vemos a variação linguística. Olha só, Sadona, tá vendo? Quá, para dizer qual, né? Quá, Sadona. Qual, Sadona, né? Formiga, tá vendo? Então, essa, obviamente,
o discurso direto, as falas das personagens, aqui diretamente expostas, né, mostram claramente as marcas típicas, né, do coloquialismo do personagem Felizardo. Corretíssima essa primeira lacuna a gente pode marcar como verdadeira, né? Vamos para a segunda. As três sentenças interrogativas do primeiro parágrafo demonstram o emprego do discurso indireto livre na narrativa. Indireto livre. Veja, as perguntas aqui não são do narrador de fato, né? Mas a gente observa que ele, vou voltar aqui ao texto, que o narrador, ele coloca aqui os pensamentos da personagem. Então, há um indireto livre. Isso é um indireto livre. Veja, as perguntas que nós temos aqui, ó. Ele diz, havendo, vou marcar aqui para nós, tá? Aqui, ó, as perguntas. Pronto. Deixa eu destacar aqui as perguntas. Olha, havendo tanto barro, tanta água, por que as casas não eram de tijolos e não tinham telhas? Era sempre aquele sapé sinistro. Por que ao redor dessas casas não havia cultura, uma horta, um pomar? Não seria tão fácil o trabalho de horas? Então, há neste discurso indireto, né? Ele é indireto porque livre, porque a gente fala indireto livre, porque o narrador aqui, ele se envolve, né, nos pensamentos da personagem, porque esse texto, ele é um narrador onisciente, né, e ele levanta as dúvidas aqui, ó, da própria personagem, são perguntas dela, né, mas que o narrador, por sua onisciência, apresenta aqui no discurso indireto livre. Então, está certa essa segunda lacuna também, a gente pode marcar como verdadeira. As três sentenças interrogativas do primeiro parágrafo demonstram o emprego do discurso indireto livre na narrativa. Ótimo, correto. O emprego do advérbio cá, na linha 18, demonstra que o narrador, mesmo sendo observador, faz-se presente na cena narrada do texto. Olha, isso é um aspecto da onisciência dele, né? Porque é um narrador observador. Por que a gente diz observador? Porque ele está em terceira pessoa, né? Mas vamos voltar lá, vamos voltar à linha 18. Vamos lá. Estou analisando pela prova, estou com a prova, tá, minha gente? Perdão que eu estou tendo que voltar ao texto, assim, porque eu abri a própria prova. Foi, né, esse final de semana. Na verdade, o domingo agora, né? Esse domingo. Vejam. Observem aqui a linha 18, ó. Olga encontrou o camarada cá embaixo, cortando a machada as madeiras mais grossas. Esse cá embaixo, cá, é perto de quem fala, né? Cá, lá e cá são advérbios de lugar, né? Então, mas ele falou cá, ele chamou para perto dele, ó. Estão vendo? Mais uma marca, na verdade, de onisciência. Porque quando ele fala os pensamentos, as dúvidas aqui da personagem, né? Ó, o que mais a impressionou no passeio foi a miséria que faltava, educada na cidade, ela tinha uma idealização, né, do que seria a roça, né? Porque eu não quero entrar em detalhes de discussão do texto, mas ela tinha uma idealização do que era a roça, ela pensava que eles eram felizes, saudáveis e alegres. Só que quando ela chega lá e vê a realidade, surgem essas dúvidas, né? Havendo tanto barro, tanta água, por que as casas não eram de tijolos e não tinham telhas, né? Por que não havia cultura, uma horta, um pomar? Então, ele é uma terceira pessoa, ele é um observador com traços de onisciência. Por isso, a gente observa esse discurso indireto livre, que são as dúvidas da personagem, tá? E a gente observa também esse advérbio aí, né? De lugar o cá, que ele puxa para ele mesmo, para ele, o local, ó. Ele estava cá embaixo, certo? Então, a resposta da questão 46 é letra A, todas. A partir da análise das afirmativas, é correto concluir que todas estão corretas, letra A. Vejam que questão boa, não é? Eita, marquei as duas aqui, deixa eu apagar aqui, porque não é, né? Deixa eu marcar aqui novamente, me perdoem. Letra A é a resposta correta, certo, minha gente? Então, uma questão muito boa para estudo, né? Lembro que muitas coisas, muitos assuntos estão relacionados à linguagem, à tipologia, especialmente à narrativa. Mas nós fizemos hoje algumas abordagens, né, a provas, e eu achei interessante compartilhar com vocês, porque serve para o público que eu trabalho, né, desde o cursinho até o médio,
é um assunto recorrente em prova. Está bem? Um abraço. Espero ter sido interessante para vocês a abordagem desse conteúdo, tá? Até a próxima.